Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai analisar toda a evolução do Asta, o garoto da anti-magia, e como ele se tornou incrivelmente poderoso, o seu poder atual e o seu poder máximo. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Asta desde sempre tinha tudo pra ser poderoso, e não é só por ele ter uma magia incrivelmente forte, por ele ter a anti-magia que basicamente vence toda a magia, mas não, por ele sempre, desde o início, se esforçar e ultrapassar os seus limites. Como a gente sabe, o Asta por muito tempo, ele sabia da possibilidade de não ter magia, de não ter poder mágico, e de acabar sendo alguém fraco em meio a todas as pessoas que ele sempre admirou, inclusive o Rei Mago, que era o seu maior sonho, se tornar o próximo rei. Mesmo assim, o garoto nunca desistiu. Ele tinha o Yuno, seu rival, que sempre foi muito poderoso, tinha muito poder mágico, muita mana e uma incrível magia do vento, e o Asta inclusive utilizava todo esse poder mágico pra treinar. Ele sempre desafiava o Yuno pra conseguir deixar o seu corpo mais forte, e sim, surpreendentemente, com apenas esforço ele conseguiu passar pelo dom do Yuno e conseguiu fortalecer o seu corpo o suficiente pra, mesmo sem ter magia, ser capaz de suportar ataques mágicos. O Asta desde então foi se tornando muito forte, isso desde pequeno, só que mesmo assim ele não tinha poder mágico, e por mais que esperava pra que seu poder aparecesse, isso não acontecia. Mesmo assim, o garoto dizia que estaria preparado pra quando a sua magia chegasse, e então ele passou a treinar cada vez mais o seu corpo. Ele fazia treinamentos extremamente pesados e que seriam difíceis para qualquer pessoa, treinamentos que fortaleceram muito seu corpo e fez com que ele se tornasse uma das pessoas mais fortes do mundo de Black Clover. Afinal, ninguém treinava o seu físico, pois tinham seus poderes mágicos. Todo mundo no mundo de Black Clover tinha magia, exceto Asta, que decidiu treinar e treinar para quando a sua magia aparecesse. Afinal, já que todo mundo tinha magia, ele acreditava que uma hora ou outra sua magia iria surgir também, o que não aconteceu, só que mesmo assim ele se tornou muito forte. O treinamento do Asta, como eu disse, era muito pesado, e por este motivo, diferente da maioria dos magos que poderiam cair tomando apenas um golpe mágico, o Asta podia resistir à maioria das magias, inclusive magias elementais. Ele sempre seria capaz de suportar, o que facilitou muito sua jornada futura, principalmente quando ele veio a ganhar um poder demoníaco. Inicialmente a gente havia achado que um Grimório havia surgido na frente do Asta, e naquele Grimório residia um demônio, e por este motivo ele havia ganhado a anti-magia, que era o poder do demônio. Hoje a gente já sabe que não é exatamente assim que funciona. Aquele demônio aparentemente já estava há muito tempo dentro do Asta, e aquele Grimório surgiu porque o garoto da anti-magia finalmente iria usar o poder demoníaco, o poder do demônio que residia dentro do seu interior. Isso porque o mangá já nos mostrou qual a relação dos demônios com seus receptáculos, e eles não ficam nos Grimórios. Ou eles estão no outro mundo mandando poder pro seu receptáculo, ou eles estão 100% no seu receptáculo. O Grimório do Trevo de 5 folhas, o Grimório demoníaco, é gerado quando um dono de Grimório do Trevo de 4 folhas entra em desespero, e este então passa a ser um Grimório do Trevo de 5 folhas capaz de emanar uma magia demoníaca, e como a anti-magia é uma magia demoníaca, seria necessário um Grimório do Trevo de 5 folhas para utilizar. Assim, o Asta passou a ganhar o seu primeiro poder mágico, um poder que pertencia a ele graças a um demônio que vivia dentro do seu interior, e com isso a gente já pode falar. Ele estava num lugar onde todo mundo dependia da magia para tudo, e o Asta tinha poder de anular qualquer magia. Não existe nenhuma magia que a anti-magia não possa parar. Ou seja, Asta tem o poder para se tornar invencível. Ele é o único que não depende da magia e ao mesmo tempo é o único que pode acabar com ela. Então assim, de um dia para o outro, o garoto ganhou um grande poder mágico. E mesmo assim, se qualquer outro ganhasse, a anti-magia não seria tão forte quanto Asta. Isso porque, como eu disse, ele treinou seu corpo por muito tempo. E a gente tem que perceber toda a importância que isso tem na história de Black Clover, porque a primeira espada do Asta, ela era extremamente grande e pesada também. Era muito difícil até pra ele, que treinou muito, conseguir se movimentar com ela. Então imagina se qualquer outro mago tivesse ganhado aquele poder. Sem o treinamento do Asta, não seria possível utilizar aquela espada, pelo menos não da maneira que ela estava. O Lich, no passado, o antigo dono das espadas da magia de lâmina, ele era capaz de utilizar a espada graças à sua magia original, que como a gente viu futuramente tinha uma ligação direta com as espadas. Mas os outros magos não, eles teriam que lidar com o peso da espada de anti-magia. E o Asta então conseguiu utilizar ela. Ele era mais lento do que gostaria, mas mesmo assim ele conseguia se mover bem rápido com aquela espada e se tornou capaz de rebater magia, se tornou capaz de cortar magia, se tornando muito mais poderoso. Mesmo assim, a sua evolução não para por aí. Utilizando a sua força física e também a sua nova espada, ele foi capaz de se tornar um cavaleiro mágico, e logo na sua primeira grande missão, ele entrou numa dungeon onde ali existia uma segunda espada de anti-magia. A Sekirei, que na época ainda estava na forma do pássaro Nero, levou o Asta diretamente para onde estava a segunda espada. Afinal, ela já conhecia aquelas espadas, pois conheceu o Lich no passado. Então ela demonstrou pro garoto que ele poderia também usar aquela outra lâmina, que era menor, e assim o Asta poderia se movimentar mais rapidamente, teria mais facilidade para cortar os feitiços adversários. Isso realmente aconteceu, tornando o garoto muito mais poderoso ainda. Agora o Asta, que tinha como uma das suas poucas fraquezas a sua velocidade, se tornou muito mais rápido, ainda mais pelo fato de que ele continuou treinando sempre para tentar utilizar a sua primeira espada mais rápido, e ele já estava acostumado com o peso da
espada anterior com a sua segunda espada, então tudo isso tornou ele mais rápido e mais forte também, deixando os movimentos de Asta mais ágeis e também aumentou muito a sua força física, no fim possibilitando que ele conseguisse cortar ainda mais magias de uma vez só. Não só isso, como também neste ponto, por ser muito forte, ele passou a ser capaz de utilizar as duas espadas de uma só vez. Sim, ele teve que treinar um pouco mais seu corpo pra isso, mas ele era capaz de utilizar uma espada em cada mão, mesmo a espada dele sendo gigantesca. E não parava por aí, não podemos esquecer que a Shukuma no Tsurugi ainda tinha uma outra técnica especial, que possibilitava que o Asta absorvesse os feitiços de um dos seus aliados, a magia de um dos seus aliados e disparasse por sua espada. Um poder que ele não usa muito, mas possui. E depois disso, mais recentemente ele conseguiu mais uma espada. A espada que era capaz de cortar maldições proibidas, inclusive a magia de reencarnação. Com essa espada, o Asta era capaz de desfazer magias proibidas. E bem, não aumentou muito a força de combate do garoto, não necessariamente neste momento, mas vai aumentar muito futuramente. Quer dizer, com o passar dos dias, o Asta continuou treinando e chegou no time skip de 6 meses. Neste ponto, ele já estava muito mais forte do que antes, porque enquanto ele ganhava suas espadas e ia entendendo um pouco mais sobre a antimagia, ele acabou descobrindo que era capaz de fazer a antimagia correr pelo seu corpo. Afinal, como a gente sabe, a antimagia tá sempre atrás de mana, e então o Asta utilizou um pouco disso, e também um desejo do demônio de passar este poder pra ele, pra fazer com que a antimagia buscasse a mana pelo corpo do garoto, mas como não tinha mana, ela acabava criando uma armadura demoníaca pro Asta. Essa foi a sua primeira forma de antimagia. E assim a gente vê a antimagia correndo pelo corpo do Asta. Primeiro ele não conseguia manter por muito tempo, mas depois disso ele conseguiu controlar a ponto de ficar o tempo que quiser. Não só isso, como percebendo que a antimagia estava correndo pelo seu corpo, ele criou formas de a controlar. A primeira vez que ele tentou fazer isso foi na batalha ao lado do primeiro rei mago Lumiere, e depois disso ele treinou cada vez mais. Aí chegamos no time skip de 6 meses do treinamento em Hurt, onde de alguma maneira o Asta passou a entender tanto a sua magia que se tornou capaz de arremessá-la. Sim, aí vem a sua segunda espada, porque com duas espadas pequenas o Asta era capaz de fazer vários cortes de antimagia de uma vez só, utilizando elas para atacar de longe os seus inimigos e destruir não só magias, como também vencer os magos, porque a antimagia, ao tocar no mago, ela vai absorver a sua mana e geralmente o deixar inconsciente. Asta nesse ponto já estava forte o suficiente para possivelmente se tornar um capitão de esquadrão do reino de Clover. Ele era mais poderoso que a maioria dos magos do seu reino, e também se enfrentasse os magos que quase o venceram no passado, ele possivelmente venceria com uma certa facilidade. Mas aí, como a gente sabe, os inimigos neste ponto tinham poderes parecidos com o do Asta, poderes demoníacos também. E então mesmo assim ele precisou evoluir ainda mais. Neste ponto ele ainda continuou com uma das suas técnicas favoritas, uma técnica que ele aprendeu com a sua primeira espada, a Black Divisor. Essa foi a técnica responsável por vencer um demônio, e o Asta também treinou ela no reino de Hurt para ser capaz de invocá-la sem precisar nem mesmo da sua transformação demoníaca. Não só isso, como ele conseguia assim controlar o tamanho da sua espada, o que mudou muito a sua forma de luta e o tornou muito mais forte. Mas ainda assim a gente sabe que o garoto da antimagia não estava em seu auge, isso porque o demônio acabou controlando o Asta no momento que ele ficou inconsciente na batalha contra o Dante, que é o líder da tríade, o Rei de Espades. E então o Asta naquele ponto, enquanto estava sendo controlado pelo demônio, apresentou novas técnicas. Ele era capaz de criar um escudo inquebrável de antimagia apenas girando, não só isso, como era capaz de lançar a antimagia de dentro do escudo e sair lá de dentro deixando a antimagia naquele local como se ele ainda estivesse ali. Isso porque o demônio é capaz de controlar a antimagia, e depois a gente descobriu que o Asta não era. O Asta apenas estava utilizando a antimagia que ele estava empurrando pra fora. Basicamente, apenas a antimagia que saía pelo Asta em busca de mana podia ser usada por ele. Enquanto isso, sim, existia a possibilidade dele conseguir lançar e controlar a antimagia como bem entender. Toda a antimagia em si. E a gente descobriu isso porque o próprio demônio que está dentro do interior do Asta explicou isso. Depois disso, eles fizeram um acordo para que o Asta fosse capaz de, pelo seu braço demoníaco, controlar a antimagia em si. Isso porque o demônio pediu pro Asta uma parte do seu corpo em troca de poder. Assim, o garoto se tornou ainda mais forte, e o demônio disse que a partir deste momento ele seria capaz de controlar a antimagia. Realmente controlar a antimagia com aquele braço e não só utilizar a que escapasse pelas espadas. Assim, Asta se tornaria muito mais forte, e como a gente sabe, por fim ele ganhou uma nova espada de antimagia. Isso porque ele precisava de ainda mais velocidade e de deixar os seus golpes mais precisos. Então o Capitão Yami deu pra Asta a katana que o tornou extremamente poderoso. A katana que permitia que ele utilizasse sua magia em alta velocidade, agora havia se tornado uma espada de antimagia. E até o momento atual de Black Clover, essa foi a última evolução do Asta, o último poder que o garoto ganhou. Mas a gente sabe que ele está passando por um treinamento demoníaco para dominar completamente a antimagia, e possivelmente sem precisar de novos acordos. Mas agora a gente sabe que com um braço demoníaco ele será capaz de controlar completamente o seu poder. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam de conhecer ou relembrar toda a evolução do Asta. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga a evolução de outros personagens também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!